exercício que ficou para cá no livro. Só que hoje vocês não podem me enrolar, a gente vai ter que corrigir os dois. Né, Nicolas? O que tem, professora? Então, a gente vai precisar do caderno para corrigir. Vou começar do caderno primeiro, corrigindo do caderno primeiro, tá? Aí depois a gente corrige o do livro. Esse exercício do caderno foi do dia 19 de novembro, que foi a nossa última aula, que foi quinta-feira passada. Sexta-feira a gente não teve aula, que foi feriado, tá? Então, a gente copiou esse exercício, aí terminamos já quase no finalzinho da aula, aí vocês me pediram para corrigir hoje. Então, vamos começar aí com a correção desse exercício do caderno. Vamos lá, então. Bom, a gente tinha que voltar no capítulo 12, ler ele de novo, que falava sobre as estações do ano e a previsão do tempo, para poder conseguir responder essas questões. Lá na letra A, quais são as 4 estações do ano? O que vocês colocaram? Inverno, outono, primavera, verão. Isso aí, muito bem. Coloquei lá no chat a resposta. Ó, verão, outono, inverno e primavera. A ordem não importa não, tá? Pode ser qualquer ordem que vocês quiserem colocar aí. Aí na letra B, a ocorrência das estações do ano está relacionada ao movimento de... Quem é que é responsável por fazer esse movimento? Essas estações do ano. Translação? Que tipo de movimento? Translação, muito bem. Isso. Então, a gente tinha que completar isso só com essa palavrinha que estava faltando, translação. Na C, qual é o tempo de duração do movimento de translação? $365. Isso. Aproximadamente 365 dias. Quem colocou essa resposta aqui também, ó, 365 dias, 6 horas, e 8 minutos, também tá certo. Tá? Agora, se vocês quisessem resumir, aí poderia falar aproximadamente 365 dias. Letra D. Professora. O que a meteorologia estuda? É a ciência. Estudo o tempo. Estuda as variações atmosféricas e fornece dados que auxiliam na previsão do tempo. Professora, Oi. no seu teste na parte de ciência e programação de saúde,
Aí vai cair tudo que caiu no módulo 4, né? Menos essa última parte. Menos o capítulo 12, é capítulo 10 e 11. Coloquei lá a matéria, que vai cair direitinho na plataforma, e na semana que vem, não. Amanhã, a gente vai copiar a revisão. Vou passar uma revisão para vocês na aula de amanhã. Tá? Então, não faltem amanhã. Se precisar faltar, ou se a internet ficar ruim, alguma coisa assim, tentem assistir a aula gravada para vocês pegarem essa revisão, tá? Que eu vou É que passar horas, amanhã. professora? É que horas? A aula amanhã? Isso. A aula amanhã deixa eu ver aqui, 9h20, depois do intervalo. De Tá, eu acho que 9h20 é a porque a minha 10h20. internet caiu, né? Eu tô na casa do meu primo. Aí amanhã eu vou viajar de manhãzinha. Aí talvez a gente saia 8 horas e chegue 9 10. Aí deve dar tempo de eu assistir. Tá, se não der tempo de você assistir, você tem o contato de alguém aí da sua sala? Tem o Nicolas que me passa todos os deveres que eu falo. Então, aí você pede a ele um help, tá bom? Que eu vou Tá passar bom. amanhã, tá? Que aí vocês já vão saber mais ou menos, assim, o que estudar para a prova, tá? A revisão de programa de saúde foi aquele exercício que valeu o ponto, que vocês já fizeram. Aí vocês vão estudar aquele exercício. E o de ciências vocês vão fazer amanhã. A revisão amanhã, tá? Aí já vai ficar tudo certinho para vocês fazerem a prova. Bom, na letra E. Defina chuva. A gente tinha que definir aí o que é chuva. São quedas ou precipitações, né? A gente pode chamar assim também. Precipitações de gotas de água que se originam da condensação do vapor de água presente na atmosfera. Isso é a definição de chuva. Aí o de vento, né? A definição de vento, eu falei para vocês que é a definição mais fácil que tem. É o ar em movimento. Aí na F são as questões que falam sobre os instrumentos que ajudam os meteorologistas a prever esse tempo. Então, tinha que escrever para que serve cada instrumento desse. O primeiro era a biruta. Para que serve uma biruta? Quem conseguiu fazer? Mostrar a direção do movimento do ar. Quem falou que eu não consegui ouvir nada? Mostra a direção do movimento do ar. Serve para indicar a direção do vento. Aí depois era o anemômetro. Para que serve um anemômetro?
Mede a velocidade do céu e do vento. Isso. Serve para medir a velocidade do vento. Muito bem. Então, um indica a direção. Tem que ter cuidado para a gente não confundir. Apesar que essa parte aí não vai cair na prova, não. Um serve para indicar a direção do vento. O outro serve para indicar a velocidade em que o vento está. Tá? Depois era o pluviômetro. O pluviômetro serve para medir a quantidade de chuva. Quantidade de chuva. Depois a gente tinha o barômetro. Serve para medir a pressão atmosférica. E por último, também um muito difícil, que era o termômetro. Serve para medir a temperatura. Certo? Depois a gente tinha a letra G. Os ventos de um furacão fazem movimento rotatório e apresentam velocidades acima dos 119 quilômetros por hora. Tem que completar essa frase, com 119 quilômetros por hora. Depois, na H, também era para completar. A ocorrência de tornados é frequente em alguns países, como Estados Unidos, Japão, China, Canadá e Alemanha. Esse exercício era até que letra? Era TH? Sim. Acabou, Ah, professor. então, oi? Não, eu falei que acabou, era só TH mesmo. Ah, então finalizamos aí. Então agora nós vamos para o livro. Pera aí, professora, terminando aqui de responder. Vou esperar, vou esperar. Enquanto isso, eu vou marcando a presença de vocês, tá? Vão corrigindo aí que eu vou. A Amanda tá aí, né? Deixa eu abrir aqui minha listinha para eu ver quem é que tá aqui. Amanda, Isabelle Teixeira, Iago, Júlia Marinho, Júlia Passeri, João Vitor,
ver aqui mais. Nicolas, Pedro, e Sara. Tô aqui. Ok. Já marquei a presença de vocês. João Vitor, a gente vai corrigir agora a página 276 até a 278, que ficou para casa semana passada. Antes de você entrar um pouquinho, eu falei que amanhã eu vou passar um exercício de revisão, então não falta, tá? Só se acontecer alguma coisa aí com a internet. Mas aí vocês já sabem que eu vou passar a revisão amanhã. Qualquer coisa, procura na plataforma, tá? Bom, esse exercício da 276 até a 278 também são atividades relacionadas a essa parte de previsão do tempo e estações do ano, tá? Capítulo 12. Na questão número 1, a gente tem aí um gráfico para observar e para responder algumas questões. Aí a questão fala o seguinte, ó. Isadora estava pesquisando na internet a previsão do tempo para o final de semana no município onde ela mora. Durante sua pesquisa, ela encontrou um climograma, que é esse gráfico que a gente tem aí do clima, de como vai estar o clima, que é a representação gráfica do clima de um determinado local. Então, nesse climograma aí, é de Dourados, que é a cidade dela, lá no Mato Grosso do Sul. Aí nós temos, ó, essas barrinhas aí em azul, que medem a precipitação, ou seja, a quantidade de chuva, e essa linha vermelhinha aí, a gente tem como a medição de temperatura. Então, nesse gráfico, mostra duas coisas para a gente. A quantidade de chuva e a temperatura, tá? E aí nós temos aí os meses do ano, temos as temperaturas aí em graus Celsius e temos as precipitações, que é a quantidade de chuva, em milímetros, tá? Isso é o que está mostrando no gráfico para a gente. Aí na letra A ele pergunta, ó, em sua opinião, é possível obter informações, é possível obter a informação procurada por Isadora nesse gráfico? Ela quer saber a previsão do tempo. A gente olhando esse gráfico, a gente consegue descobrir alguma coisa relacionada à previsão do tempo? Sim ou não? Sim. Sim? O que você conseguiu descobrir da previsão do tempo aí, Amanda? Como que vai estar o tempo? Vocês conseguem saber se vai estar um dia ensolarado, um dia chuvoso, através desse gráfico aí? Não está mostrando em dias aí, está mostrando meses, né? Ela estava querendo saber a previsão do tempo do final de semana. Ela consegue descobrir isso aí? Não. Se é final de semana, eu acho que não. Não consegue. Ficar em meses. Então, não consegue. Primeiro, por que não consegue? Porque esse gráfico aí está falando sobre o clima, não está falando sobre a previsão do tempo. E também está em meses, não está em dias. Então, não tem como ela saber como que vai ficar o final de semana, porque não está em dias, tá? Então, nós vamos justificar essa resposta aí. Não, pois o gráfico
apresenta informações sobre o clima. Essa é a letra A. Agora, para responder a B, aí sim a gente consegue achar aí no gráfico. Ó. Marque um X nos meses que registraram as menores temperaturas. Aonde a linhazinha vermelha está batendo aí no menor número? Quais são os meses? Janeiro, fevereiro, março, abril e maio, junho e julho ou outubro e novembro? Ai, meu Deus. Junho e julho. Isso, junho e julho, muito bem. A linhazinha está lá embaixo, ó. A linha vermelha está lá embaixo. Na letra C, a gente vai ter que desenhar duas setinhas. Vai desenhar a setinha abaixo nos meses que ocorreram menores precipitações, ou seja, quando choveu menos. Aí a setinha vai ser para baixo. E vamos desenhar uma setinha para cima nos meses em que ocorreram maiores chuvas. Quais foram os meses que ocorreu menor chuva? A gente tem que analisar aí essas barrinhas azuis. Que ocorreu menos chuva? Ocorreu menor chuva, a setinha para baixo, em julho e agosto. E quando que choveu mais? Quais foram os meses? Outubro e dezembro? Isso aí, outubro e dezembro. Muito bem. Então, desenho aí dentro do quadradinho. Uma setinha. Vocês vão fazer uma setinha dentro do quadradinho. De julho e agosto, vocês vão botar a setinha para baixo. E de outubro e dezembro, vocês vão colocar a setinha para cima. Vai ficar assim, ó, duas setinhas. Uma para cima e uma para baixo. E os outros dois quadradinhos vão ficar vazios. Tá? Aí a B a gente tinha que procurar na internet. Para saber o clima predominante de Dourados. O clima de Dourados, ele é tropical. Escrevam aí no de vocês. Agora na 277. Leia as manchetes a seguir. Separe o cobertor. Frente fria deve derrubar temperaturas em São Paulo. Com o avanço de frente fria, a chuva pode chegar em Londrina. Duas reportagens de jornal aí. Agora responda às questões propostas. Letra A. De acordo com as manchetes acima e com o que você estudou nesse capítulo, o que uma frente fria pode causar em um determinado local? Quando a gente tem frente fria, o que pode acontecer no local onde a gente está? O que vocês acham? Às vezes dá na televisão, ó, veio uma frente fria. Baixas temperaturas.
E isso, a temperatura, né, ela é modificada, então a gente pode ter uma queda na temperatura, como a gente teve semana passada, estava 30 e poucos graus, caiu para 25, né? Então, estava passando uma frente fria aqui pelo Rio, no feriado, então caiu bastante a temperatura. O que mais que pode acontecer? O que aconteceu no feriado? Chuvas. Isso, chuva, muito bem. Então, queda de temperatura, chuva. E tem mais uma coisinha. Senhora, aquele troços aqui, você falou que não é neve, mas parece, ó. Eu esqueci agora. A umidade do ar. Ela pode modificar também. Tá? O ar, quando a gente tem uma frente fria, o ar ele fica mais úmido. Aí a gente não sente tanta dificuldade de respirar. Quando fica muito tempo sem chover, sem frente fria, sem chover, aí o tempo ele fica bem seco. Então, a umidade relativa do ar fica muito baixa. Aí a gente já sente um desconforto na hora de respirar. A gente sente o nariz todo seco. Quem tem problema respiratório tem que colocar remédio no nariz para poder respirar um pouco melhor. Muito bem. Aí, na B, era para a gente conversar. Na região em que você vive, é comum a ocorrência de frentes frias? Sim, né? Toda hora. Ao longo do ano, a gente tem diversas frentes frias que passam por aqui pelo Rio, né? Algumas mais rápidas, que levam, às vezes, 2 dias, mais ou menos. Algumas mais longas, né? Que pode levar aí até uma semana. Geralmente, no inverno, quando chega uma frente fria, fica alguns dias, um pouquinho a mais do que nessa época que a gente está. Essa época que a gente está já não é tão frequente, né? A gente já está na primavera, então não é tão frequente vir a frente fria. Então, quando vem, que aí ela vem pelo mar, como teve no feriado, aí geralmente fica assim, uns 2 dias, 3 dias no máximo, tá? Era só para a gente conversar aí. Agora, no 3, nós temos que completar aí o diagrama e essas frases que estão aí, ó. Complete o diagrama de acordo com as frases abaixo e descubra o nome de um fenômeno meteorológico que pode causar grandes estragos. No meio da cruzadinha vai sair uma outra palavra, que é um fenômeno meteorológico que pode causar destruições. A gente vai descobrir qual é. Então, vamos lá. No número 1. Número 1. Fenômeno de fundamental importância para a agricultura que envolve a precipitação de gotas de água das nuvens. Qual é o nome disso? Chuva. Muito bem. No 2, A do ar se refere à quantidade de vapor de água presente no ar atmosférico. Acabei de falar na outra questão. Umidade. Muito bem. 3, conjunto de características atmosféricas de determinada região e que são observadas em um longo período de tempo. Clima. Conjunto de características atmosféricas. A gente dá o nome disso de quê? Clima. Clima. Muito bem. 4. Ar atmosférico em movimento. A resposta mais fácil. Vento. Vento. Muito bem. 5. Parte frontal de uma massa de ar que pode ser fria ou quente. Acabamos de falar também.
Frente. Frente. Muito bem. Pode ser frente fria ou frente quente. E o número 6, a previsão do tempo. Isso aí. Auxilia o ser humano no planejamento de diversas atividades. Qual foi a palavrinha que saiu aí no meio? Ciclone. Ciclone, muito bem. Exatamente. Professor, o que é mais forte? Um ciclone ou um furacão? O furacão é mais forte. O ciclone, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente até já teve. Em Santa Catarina, às vezes ocorrem alguns, de vez em quando, mas furacão a gente nunca teve por aqui. Ciclone a gente já até já teve sim. De vez em quando aparece alguns. Bom, agora vamos na última página. No Espírito Santo também, esse eu não vi não, Iago. No Sul sempre tem, de vez em quando aparece. Agora eu não sabia que... E aquela chuvona forte, ventania, que ocorreu em São Gonçalo, foi o restinho do ciclone vindo do sul. Aquele foi demais, né? Porque aquele a gente teve ventos de mais de 100 quilômetros por hora. Para a gente, já é um vento considerado bem forte, né? Exatamente. Deve ter sido um resquício mesmo do ciclone, porque a gente não está acostumado a ter ventos assim nessa velocidade, né? Passou de 100 quilômetros por hora. Por isso que foi um desastre total por aqui, né? As árvores foram derrubadas, telha saiu voando, tampa de caixa d'água para tudo quanto é lugar, porque já é um vento considerado bem forte. Quando passa de 100 km por hora, é um vento já bem forte. Então, vamos lá agora na última página, 278. Essa 278 é um esqueminha, um resumo desse capítulo 12, tá? Então, fala um pouquinho de cada coisa que apareceu aí no capítulo 12. Só faltam algumas palavrinhas aí para a gente completar. Então, vamos lá. Lá no primeiro. As estações do ano ocorrem em razão da diferença na intensidade da incidência de luz solar ocasionada pela inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao seu plano orbital e de seu movimento de translação. Então, nós temos que completar aí essas 4 palavrinhas. No primeiro tracinho, estações, no segundo, intensidade, no terceiro, inclinação e no quarto, translação. Aí, agora nós temos o segundo, roxinho aí. Os... Meses? Quer falar, João Vitor? Sem querer, professora. Cliquei aqui no bagulho errado. Tá. Equinócios, nesse primeiro tracinho aí. Os equinócios marcam o início da primavera e do outono. Neles, a duração da noite é semelhante
a do dia. Já os solstícios marcam o início do verão e do inverno. Então, aí a gente tem as palavrinhas equinócios, primavera, outono, semelhante, solstícios, verão e inverno. 7 palavrinhas para completar aí. Agora, no terceiro. A é a ciência que estuda os fenômenos. A meteorologia. Meteorologia. Meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos como a chuva e a movimentação de massas de ar para prever eventos meteorológicos. Essa está faltando só 3 palavrinhas aí. Meteorologia, atmosféricos e massas. No verdinho, a previsão do tempo é feita com base em dados coletados por satélites meteorológicos por exemplo, e auxilia no planejamento de atividades como plantio e colheita na agricultura. Falamos isso na aula, né? Que é importante a gente saber a previsão do tempo, porque quem trabalha com agricultura precisa saber o momento certo de plantar, né, a semente e depois o momento certo de colher. Então, eles precisam vigiar essa previsão do tempo aí para plantar na hora certinha para poder colher também na época adequada. E, por último, algumas ações do ser humano podem causar alterações climáticas. Isso a gente estuda em ciências e estuda em geografia também. Principalmente pela emissão de gases do efeito estufa. A parte aí é em comum com geografia também, porque tudo que está relacionado ao planeta, né, ao cuidado com o planeta, essas duas ciências estudam, tanto a ciência quanto a geografia. Ok? Alguém tem uma dúvida, alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Então, vamos anotar aí o dever de casa. Para casa. Página 280 até 282. E aí a gente finaliza o nosso livro com esse exercício aí. Tá? Na aula de amanhã, a gente vai copiar primeiro a revisão. Aí, se der tempo, a gente corrige essas páginas aí amanhã também, tá? A revisão é um pouquinho grande. Então,
Vamos ver se dá tempo da gente copiar tudo até da letra A até a letra Q. Vamos ver se dá tempo da gente copiar tudo amanhã. Aí vocês guardam para fazer aí durante a semana. E na quinta-feira da semana que vem a gente corrige. E aí, se sobrar um tempinho da aula, depois que vocês terminarem de copiar, a gente corrige essas 3 páginas que estão faltando para a gente acabar com o livro. Tá bom? Combinado? Bom, então por hoje estão liberados. Amanhã a gente se encontra de novo. Tchau.